Olá! Hoje o nosso papo é sobre um tema que voltou com tudo para o radar da saúde global, a Mpox. E olha, para quem está na linha de frente, entender as novas facetas dessa doença é mais do que importante. É essencial para a prática clínica do dia a dia. Para organizar nossa conversa, a gente vai passar por 5 pontos principais, ok? Primeiro, vamos entender por que a Mpox ressurgiu como um desafio. Depois, a gente entra no vírus em si, como ele se transmite. Na sequência, como a doença se apresenta no paciente, como a gente faz o diagnóstico correto e, para fechar, qual é o plano de manejo e prevenção. Bem direto ao ponto. Então vamos lá, começando pelo começo. A Mpox não é, de forma alguma, uma doença nova. Mas o que aconteceu recentemente, bom, mudou completamente o jogo. O comportamento dela se transformou e isso forçou toda a comunidade médica a olhar para ela com outros olhos. E que truques, hein? Pensa só. Um vírus que a gente conhecia como uma zoonose rara, sabe? Coisa lá de algumas regiões da África. De repente, bum, vira uma emergência de saúde global. E o motor por trás disso tudo? Uma transmissão super eficiente de pessoa para pessoa. Olha, esse gráfico aqui mostra o tamanho da história. É chocante. Antes de 2022, o número de casos por ano era, poxa, mínimo. Quase nada perto do que a gente viu depois. A gente está falando de mais de 137 mil casos confirmados no mundo. Aí não tem como negar, né? O desafio se tornou gigante. Certo, para a gente entender a doença, não tem jeito, a gente tem que conhecer o agente por trás dela. Então vamos dar um zoom no vírus Monkeypox, o MPXV, e principalmente como é que ele mudou a forma de se espalhar por aí. O MPSV é um vírus de DNA de fita dupla, bem robusto, e ele faz parte de uma família famosa, a dos ortopoxvírus, a mesma do vírus da varíola. E essa informação é chave. Ser primo da varíola explica por que a gente tem uma reatividade cruzada, e é por isso que as vacinas da varíola funcionam como uma ferramenta de prevenção. Faz todo sentido. E aqui vem um ponto super importante. Nem toda Mpox é a mesma coisa. A gente tem basicamente 2 times do vírus, os clados, e eles são bem diferentes na prática clínica. De um lado, o clado I, historicamente bem mais agressivo, com mortalidade que podia chegar a 10%. Do outro lado, o clado 2, que foi o protagonista do surto global de 2022. Esse é bem menos grave, com uma mortalidade baixíssima, menor que 1%. Isso muda tudo na hora de avaliar o paciente. E foi aqui que o jogo virou de verdade. A gente viu uma mudança de paradigma total. A transmissão, que era basicamente de animal para pessoa, passou a ser movida pelo contato físico próximo entre pessoas, com destaque para o contato sexual. E para completar o quebra-cabeça, a gente descobriu o DNA do vírus no sêmen e que a transmissão pode acontecer até mesmo antes dos sintomas aparecerem. Essas foram as peças-chave que explicam essa disseminação tão rápida pelo mundo. Ok, já entendemos o vírus, como ele se transmite, agora vamos para a prática. Como essa infecção se manifesta no paciente? Qual é a jornada clínica que a gente espera ver? A progressão da doença é bem característica, quase um roteiro. Depois do contato com o vírus, tem aquele período de incubação, quietinho, que pode durar de 5 a 21 dias. Ao sim, começam os primeiros sinais, a fase prodrômica, febre, dor no corpo, aquele mal-estar. E só depois disso tudo, 1 a 3 dias depois, é que as lesões de pele, a marca registrada da doença, começam a aparecer. E aqui, pessoal, tem uma dica de ouro, uma verdadeira pérola clínica, a linfadenopatia. Gânglios linfáticos inchados, doloridos. Isso é um sinal clássico de altíssimo valor. É o que muitas vezes ajuda a gente a acender a luzinha e pensar: opa, isso pode ser Mpox e não outras doenças com lesões na pele, como catapora, por exemplo. Falando nas lesões, elas têm uma evolução muito particular, quase uma linha do tempo própria. E o mais interessante é que elas são síncronas. O que isso quer dizer? Que todas as lesões tendem a estar na mesma fase de evolução ao mesmo tempo. Elas começam como uma manchinha, viram uma pápula elevada, depois uma vesícula com líquido claro, uma pústula mais profunda e, finalmente, formam a casquinha, a crosta, que vai cair lá depois de 2 a 4 semanas. Beleza! A gente já sabe o que procurar, mas na hora H, como é que a gente confirma o diagnóstico e, tão importante quanto, como a gente diferencia de outras doenças que podem confundir? A comparação com a catapora, a varicela, é clássica e super importante. Vamos lá. Na Mpox, as lesões estão todas no mesmo barco, evoluindo juntas, e a linfadenopatia está lá marcando presença. Já na varicela, é aquela confusão.
A gente vê lesão em tudo que é estágio ao mesmo tempo: manchinha, bolha, casquinha, tudo junto. E a linfadenopatia? Geralmente não é um achado importante. Mas ó, não é só com catatora que a gente pode confundir. Tem que ficar de olho em outros diagnósticos diferenciais importantes. Sífilis secundária, herpes simples, especialmente por causa do padrão de transmissão recente com muitas lesões em área genital. E claro, até sarampo pode entrar nessa lista. Ok, a suspeita clínica está lá, bem fundamentada. Mas e aí? Como a gente crava o diagnóstico no laboratório? Qual é o exame que não deixa dúvida o nosso padrão ouro? A resposta é o PCR em tempo real. Não tem para ninguém, é o método mais confiável. E um detalhe técnico fundamental: a melhor amostra vem direto da lesão de pele. A gente usa um swab para coletar o material da base da lesão, é ali que está a maior carga viral. Diagnóstico na mão, tudo confirmado. E agora? Vamos para a parte final, que é super prática. Qual é o plano de ação? Como a gente maneja o caso e pensa em prevenção? Para a grande maioria das pessoas, o tratamento vai ser de suporte. O que isso significa? Foco total em controlar a dor, que pode ser bem forte, manter uma boa hidratação e, claro, cuidar bem das lesões de pele para não dar brecha para uma infecção bacteriana em cima. E, gente, uma parte crucial do manejo é o controle da infecção. O isolamento do paciente é fundamental. E não é um isolamento curto, não. Pode durar de 2 a 4 semanas. Tem que ser bem rigoroso até a última casquinha de ferida cair. E isso envolve o básico bem feito. Não compartilhar toalha, roupa de cama, talheres e sempre desinfetar as superfícies. É assim que a gente quebra a cadeia de transmissão. Mas esse tratamento só de suporte, ele vale para todo mundo? A resposta é não. Tem alguns grupos de pessoas que têm um risco maior de evoluir com uma doença mais grave. E quem são essas pessoas? É aqui que a gente precisa ter atenção redobrada. Pessoas com sistema imune comprometido, como em casos de HIV não controlado, crianças com menos de 1 aninho de idade e gestantes. Essa é a população de alto risco. Para esses grupos, além de todo o suporte, a gente precisa pensar em algo a mais: a terapia antiviral, com medicamentos como o tecovirimat, para tentar diminuir a gravidade da doença. E quando a gente fala em prevenção, a estratégia se apoia em 2 pilares principais. Primeiro, a vacinação, usando aquela proteção cruzada que a gente comentou das vacinas da varíola. E segundo, medidas de comportamento. Basicamente, evitar o contato próximo e íntimo com quem está com sintomas ou lesões da doença. E para fechar, fica essa reflexão. A história recente da mpox deixou uma lição muito clara. Vírus que a gente já conhecia podem sim nos surpreender com novos desafios. A grande pergunta que fica no ar é: como é que nós, da comunidade da saúde, vamos nos manter adaptáveis e ágeis para estar sempre um passo à frente? A resposta, sem dúvida, passa por uma vigilância constante.